Eu enterrei o anel de noivado dela no túmulo da minha mãe, no dia em que ela me traiu pela enésima vez, e jurei que o cheiro de jasmins do nosso altar seria o último perfume que ela sentiria antes de ruir. Minha filha, com apenas 12 anos, segurou minha mão trêmula e sussurrou: Pai, ela não merece nem as cinzas do nosso amor. E então, com um sorriso que me gelou o sangue, ela me entregou a chave para a vingança, um diário escondido, repleto de segredos que podiam destruir não só o casamento, mas a vida inteira daquela mulher que eu chamava de futura esposa. O sol de Lisboa batia impiedoso nas pedras irregulares do Chiado naquela tarde de verão, quando eu vi Inês pela primeira vez. Eu tinha 28 anos, recém-divorciado de Ana, a mãe de Sofia, minha filha que mal completara 3 anos. Ana partira para o Porto com um amante qualquer, deixando-me com uma casa vazia em Alfama e uma criança que chorava por leite materno que eu tentava imitar com garrafas mornas e canções de ninar mal ensaiadas. Eu trabalhava como restaurador de azulejos antigos na Baixa, mãos calejadas por cacos de história, e naquele dia, enquanto consertava o painel de um café esquecido, ela entrou como um vendaval de perfume de laranjeira e risos falsos. Inês era alta, com cabelos castanhos que caíam em ondas selvagens até os ombros, e olhos verdes que pareciam esmeraldas lapidadas pelo Tejo. Ela pediu um pastel de nata com um sotaque de Coimbra que me fez lembrar das noites chuvosas da juventude, quando sonhava com amores impossíveis. Conversamos por horas, ou foram minutos. O tempo se dissolveu no vapor do café, e ela me contou sobre sua vida, viúva recente, com 2 filhos pequenos, Tomás de 5 anos e Margarida de 3, que viviam com a avó em Sintra enquanto ela reconquistava Lisboa como designer de joias. A vida é curta demais para luto eterno, disse ela, tocando meu braço com dedos que pareciam feitos de ouro macio. Eu ri, nervoso, e pensei que talvez, só talvez, o destino tivesse-me dado uma segunda chance. Sofia estava comigo naquela tarde, dormindo no carrinho ao lado, com os cachinhos loiros suados colados à testa. Inês nem olhou para ela. Que fofo, murmurou distraidamente, como se comentasse o tempo, e voltou a falar de si. Aquilo deveria ter sido o primeiro sinal, um formigamento na nuca, como quando se pisa em uma rachadura de azulejo instável. Mas eu estava faminto por afeto, e ignorei. Nas semanas seguintes, convidamos Inês para jantares em casa, bacalhau à brás que eu preparava com o cuidado de quem reconstrói fachadas antigas, vinho do Douro que fluía como confidências. Ela elogiava tudo, mas seus olhos sempre desviavam para os filhos dela, que chegavam nos fins de semana como pacotinhos de alegria barulhenta. Tomás escalava os móveis, Margarida derramava sumo no tapete, e Inês ria, limpando com um pano como se fosse uma rainha perdoando por Deus. Sofia, por outro lado, observava em silêncio. Aos 3 anos, ela já tinha aquela intensidade nos olhos azuis herdados de Ana, olhos que perfuravam almas como agulhas de crochê. Ela não gosta de mim, pai, disse uma noite, depois que Inês partira. Estávamos no quarto dela, cercados de livros de contos de fadas portugueses, com o aroma de sardinhas grelhadas ainda pairando no ar. Bobagem, amor. Ela só está cansada dos miúdos dela. Mas Sofia balançou a cabeça, séria como uma avó sábia. Não, pai. Ela olha para mim como se eu fosse um azulejo quebrado que não pode consertar. Eu ri daquilo, atribuindo à imaginação infantil. Mas o desconforto crescia como mofo em paredes úmidas. Inês começou a sugerir fins de semana só para nós, deixando Sofia com a minha irmã em Cascais. As crianças precisam de tempo para se acostumar, explicava, com um beijo na minha testa que cheirava a essência de lavanda. E eu cedia, porque o amor, em Lisboa, é como o fado, melancólico e irresistível. Aos poucos, ela se infiltrou na nossa rotina, comprava roupas para Sofia que nunca vestia, porque não combinavam com o estilo dela, e cozinhava pratos de Coimbra que minha filha rejeitava com caretas. Ela é teimosa como a mãe, Inês comentava, rindo, mas havia um tom afiado ali, como o canto de uma faca sendo afiada na pedra. Um ano se passou assim, entre promessas sussurradas no escuro do meu quarto e silêncios forçados à mesa de jantar. Propus casamento numa noite de São João, com fogueiras crepitando no terreiro do Paço e o ar cheio de cheiro de manjerico. Inês aceitou, lágrimas nos olhos, e eu pensei que tínhamos vencido o passado. Mas na manhã seguinte, enquanto planeávamos a data, ela disse, casual como quem pede açúcar, Sofia pode ficar com a tua irmã no dia, não. Os meus filhos vão ser os damas e pajens. Seria confuso com mais uma criança. Meu estômago revirou como o mar em tormenta no Cabo da Roca. Confuso. Ela é a minha filha,
Inês. A nossa família. Ela piscou, surpresa, e tocou meu rosto. Claro, amor. Mas pensa, é o nosso dia. Perfeito, sem dramas. Drama. A palavra ecoou na minha mente como um sino rachado. Sofia, ouvindo da cozinha, derrubou um copo de leite, e o barulho foi o primeiro estalo na frágil harmonia que construíramos. Os meses de preparação para o casamento foram um labirinto de ilusões. Inês, com sua energia incansável, contratou uma wedding planner de Belém que transformou o evento num espetáculo: Igreja da Sé Velha em Coimbra, recepção num palácio renascentista em Aveiro, flores de jasmim e azuis imperiais por toda a parte. Seus filhos eram o centro, vestidos de tul para Margarida, fraque miniatura para Tomás, ensaiando passos de dança com coreógrafa particular. Sofia. Mencionada em sussurros, como uma prima distante. Ela entende, pai, eu me convencia, enquanto havia desenhar alianças partidas em seu caderno de escola. Mas a tensão fermentava. Inês começou a reclamar abertamente: Sofia é tão possessiva. Chora quando te beijo. Não é saudável. Eu defendia, fraco, ela perdeu a mãe cedo. Dá tempo. Mas no fundo, via a verdade. Inês via Sofia como uma intrusa, um lembrete vivo da minha vida antes dela. Uma noite, após uma discussão sobre o convite, que omitia Sofia da lista principal, encontrei minha filha no terraço, olhando o Tejo ao luar. Pai, se eu não for, quem vai te proteger dela? As palavras de uma criança de 4 anos agora, mas carregadas de uma sabedoria antiga, como as lendas das Mouras encantadas que contam em Trás-os-Montes. Eu abracei-a forte, sentindo o peso do que viria. Porque o amor, quando misturado com ciúme, torna-se veneno lento. E Inês, com seu sorriso de madrepérola, estava a envenenar devagarinho o nosso lar. Mal sabia eu que o antídoto estaria nas páginas amareladas de um diário que Sofia encontrou, escondido no fundo de uma mala de Inês, durante uma visita acidental à casa dela em Sintra. O diário era um volume encadernado em couro verde, com o nome Inês gravado em letras douradas desbotadas, como se tivesse sido presente de um amante esquecido. Sofia o encontrou por acidente, enquanto brincava no quarto de hóspedes durante um almoço de família forçado, aqueles domingos em que Inês insistia em reunir todos em Sintra, sob o pretexto de construir laços. Eu só queria um brinquedo dela, pai, explicou ela depois, olhos grandes e inocentes, mas com um brilho de malícia que me assustou. Estava debaixo da cama, como um tesouro escondido. Eu li à noite, à luz fraca de uma lâmpada de cabeceira, enquanto Inês dormia ao meu lado, respirando ritmada como ondas calmas. As páginas eram um vórtice de confissões. Inês não era viúva por acidente. O marido, um joalheiro rico de Coimbra, morrera em um acidente de carro, que ela descrevia com detalhes frios, freios falhados na descida sinuosa para a Figueira da Foz, corpo esmagado contra o guarda-corpo. Mas entre linhas, via-se o cálculo, dívidas de jogo dele, uma apólice de seguro generosa, e uma nota rabiscada: ele merecia. Eu merecia liberdade. Meu coração acelerou, não era luto que a moldara, mas culpa afiada como uma gema mal lapidada. Pior ainda, entradas sobre mim. Ele é perfeito, mãos fortes, olhos que veem beleza nas ruínas. Mas a menina. Sofia. Um peso morto, um eco da ex-mulher. Não a suporto. Como posso ser a rainha se há uma plebeia no castelo? Palavras cruas, sem filtro, como facadas em azulejo fresco. Ela planejava, depois do casamento, mandá-la para um internato no Algarve. Longe, esquecida. Os meus filhos virão primeiro. Sempre. Lágrimas borraram a tinta enquanto eu virava páginas, sentindo o chão de Lisboa tremer sob mim. Como pôde? Eu, que havia como salvação, era apenas um degrau para sua nova dinastia. Confrontei-a na manhã seguinte, no jardim de Sintra, onde as névoas matinais ainda pairavam como véus de noivas fantasmas. O diário, Inês. Eu li. Seu rosto empalideceu, mas recuperou o controle num instante, como uma atriz de fado mudando de ato. Era o passado, amor. Coisas de uma viúva louca. Eu mudei. Mentira. Seus olhos verdes endureceram, e ela contra-argumentou: e tu? Achas que não sei das tuas noites com a ex, quando ela ligava bêbada? Somos humanos, cheios de falhas. Virou o jogo, e eu,
tolo, hesitei. Mas Sofia, da porta, gritou, mentira. Ela quer me mandar embora, pai. Eu vi as cartas do internato. O ar ficou espesso como umidade de ribeira. Inês girou, furiosa. Cala-te, miúda. Isto não te diz respeito. Foi o estalo final. Sofia correu para mim, enterrando o rosto no meu peito, e eu senti o ódio brotar, não o meu, ainda não, mas o dela, puro e venenoso, como somagre selvagem nas encostas do Douro. Mandou-nos embora naquela tarde, com malas apressadas e portões de ferro batendo como sentenças. Pensa bem no que queres, João, gritou ela da varanda, com os filhos aos pés como sentinelas. Eu ou ela? Escolhe. Voltei à Alfama com Sofia, o coração emaranhado de fios partidos. As noites eram insuportáveis, o eco dos seus risos misturado ao canto dos grilos, o cheiro de jasmim que eu associava a ela impregnado nas cortinas. Sofia, porém, floresceu na ausência. Agora somos livres, pai, dizia, ajudando-me a restaurar azulejos no ateliê, suas mãozinhas firmes como as minhas. Ela começou a desenhar, não mais alianças partidas, mas mapas de tesouros, com X marcando segredos enterrados. E foi ela quem sugeriu, não brigue com ela. Engana-a, deixa-a casar e depois mostre quem manda. A ideia de vingança germinou devagar, como videiras no Alentejo. Eu reconciliei-me com Inês por telefone, mentiras doces como pastéis de Belém, perdão, amor. Foi um mal-entendido. Vamos em frente. Ela aceitou, aliviada, e o planejamento recomeçou com fervor redobrado. Mas agora, eu via as fendas, o jeito como ela priorizava os filhos nos orçamentos, cortando flores para Sofia, as chamadas para o internato, disfarçadas de opções futuras. E o pior, descobri, através de um amigo advogado em Lisboa, que Inês manipulava as finanças, transferindo joias minhas para o nome dela, como se eu fosse um sócio descartável. Sofia, com sua intuição afiada, tornou-se minha confidente. Líamos o diário juntas à noite, decifrando códigos, datas de acidentes que coincidiam com brigas conjugais, nomes de homens riscados com raiva. Ela é como a bruxa dos contos, pai. Mas nós temos a varinha. Rimos daquilo, mas o riso era amargo, temperado com o sal das lágrimas que eu escondia. Aos poucos, planejei, não uma explosão, mas uma erosão lenta, como o Tejo lambendo as muralhas. Convidei repórteres locais para a cobertura exclusiva do casamento, prometendo histórias de superação. E, em segredo, contactei o detetive particular que investigara o marido dela, um homem discreto de Setúbal, com cicatrizes de casos frios. Enquanto isso, o dia se aproximava. Inês brilhava em provas de vestido, um modelo de renda de Guimarães que a fazia parecer uma santa de altar. Seus filhos ensaiavam votos infantis, e ela postava fotos no Instagram, a família que sonhei. Casamento perfeito, com Sofia ausente como uma sombra apagada. Eu sorria para as câmaras, mas por dentro, o ódio se solidificava, duro como granito do Gerês. Porque o amor traído não morre, transforma-se em algo afiado, pronto para cortar. Na véspera, Sofia me deu um abraço apertado na cozinha, enquanto fritávamos bifanas para o jantar. Amanhã, pai, ela vai ver. Ninguém separa uma família de verdade. E eu, olhando seus olhos, jurei silenciosamente, pela minha mãe, enterrada no cemitério dos prazeres, por Ana, que partira mas nunca trairá assim, e por Sofia, o farol na minha escuridão. A vingança não seria sangue, mas verdade, nua, crua, inescapável como o sol de meio-dia em Évora. O dia do casamento amanheceu com um céu de porcelana rachada sobre Coimbra, o tipo de azul que engana, prometendo eternidade mas escondendo trovões distantes. A Sé Velha erguia-se imponente, suas pedras gastas pelo tempo testemunhando uniões que duravam séculos ou se desfaziam em poeira. Inês chegou num carro antigo de desfile, coberto de flores brancas, com Tomás e Margarida ao lado, vestidos como anjinhos de opereta. Eu esperava no altar, fato cinza de linho que coçava como culpa, o coração batendo um ritmo de tambores moriscos. Onde estava Sofia? Em Cascais, com a tia, segundo o plano, mas o plano mudara na minha mente durante a noite, um sonho febril onde ela caminhava pelo corredor, uma flor de laranjeira na mão, e Inês se dissolvia em fumaça. A cerimónia começou com o organista tocando uma versão solene de Ave Maria, e Inês avançou, véu tremulando como asas de gaivota no Tejo.
Seus olhos encontraram os meus, cheios de triunfo. Ela vencera, eu era dela, e Sofia era um capítulo fechado. Seus filhos espalharam pétalas, rindo, e o padre, um homem idoso de barbas brancas como algodão de pinho, começou os votos. Inês, aceitas João como teu esposo, na saúde e na doença? Ela disse sim, voz cristalina, e tocou o anel no meu dedo com um sorriso que era metade amor, metade posse. Mas quando chegou a minha vez, hesitei. O silêncio caiu como uma cortina pesada, e vi flashes de câmaras, os repórteres que eu convidara, sentados nas fileiras da frente, ansiosos por drama. João, murmurou o padre, confuso. Inês apertou minha mão, unhas cravando como garras. E então, da porta lateral, um murmúrio, Sofia. Ela entrara sorrateira, com um vestido simples de algodão azul que eu comprara em segredo, cabelo solto como cachoeiras de ouro. Pai, chamou, voz e quando nas abóbadas. O caos irrompeu, sussurros, cabeças virando, Inês congelando com o buquê tremendo nas mãos. Que fazes aqui, miúda? Sibilou ela, baixo mas venenoso, enquanto os filhos se encolhiam atrás dela. Sofia avançou, pequena mas implacável, e parou ao meu lado. Este é o meu lugar. Sou família. O padre pigarreou, tentando restaurar a ordem, mas eu ergui a mão. Espere, padre. Há algo que devo dizer. O ar ficou elétrico, como antes de uma tempestade no Atlântico. Tirei do bolso uma folha impressa, cópias seletas do diário, anotadas com factos do detetive, o relatório do acidente do marido, discrepâncias na apólice, testemunhas de brigas violentas. Inês, amei-te cegamente, comecei, voz firme apesar do tremor nas pernas. Mas o amor não cega para sempre. Li o teu diário. Sei do teu marido, não acidente, mas armadilha. Freios sabotados, dívidas pagas com sangue. Gritos abafados da congregação, Inês empalideceu, boca abrindo como um peixe fora d'água. Mentes. Ele era um bêbado. Mas eu continuei, lendo passagens em voz alta, ele merecia. Eu merecia liberdade. Seus filhos choravam agora, confusos, e Tomás puxou a saia dela. Mãe, o que é isso? Os repórteres clicavam furiosamente, e vi o título se formar nas suas mentes. Escândalo no altar, noiva acusada de homicídio. Sofia segurou minha mão, ancorando-me, enquanto Inês desabava num banco, véu caindo como folhas mortas. Por favor, João. Para os miúdos. Mas era tarde. Chamei o detetive, que esperava fora com a polícia local, um mandado de busca pronto, baseado em provas que eu reunira. Não é vingança, Inês, disse eu, enquanto a levavam algemada, o vestido branco sujo de pó da igreja. É justiça. Para mim, para Sofia, e para o homem que entraste na estrada. A recepção em Aveiro nunca aconteceu. Em vez disso, o palácio virou cena de circo, jornalistas acampados, família dela em pânico, seus filhos levados pela avó em lágrimas. Sofia e eu voltámos a Lisboa de comboio, o sol poente tingindo o Mondego de sangue. Ela adormeceu no meu ombro, exausta mas serena. Fizeste bem, pai. Agora ela sabe o que é perder tudo. Mas o triunfo era oco, o amor que eu sentira por Inês era real, e matá-lo doía como uma ferida aberta ao sal. Nos dias seguintes, o escândalo explodiu. Jornais de todo o país, Diário Público, Correio da Manhã, estampavam a história, o casamento maldito de Coimbra. Inês foi presa, interrogada em Leiria, e as provas se acumularam, análises forenses reabertas, testemunhas emergindo das sombras. Seus filhos foram colocados sob custódia, e ela, na cela fria, escreveu-me uma carta: destruíste-nos. Mas eu já estava quebrada. Quebrei o papel, mas guardei as palavras, ecos do meu próprio quebrar. Sofia, porém, curava-me. Inscrevia numa escola melhor em Lisboa, onde ela fazia amigos que riam das suas histórias de tesouros escondidos. Eu voltei ao ateliê, restaurando azulejos com mãos mais firmes, vendo padrões onde antes via só rachaduras. Mas à noite, o vazio crescia. O ódio vingado deixava um silêncio ensurdecedor, como após um fado que termina em nota suspensa. E foi então que o telefone tocou, uma voz desconhecida: João. Sou o irmão de Inês. Ela quer confessar tudo. Mas primeiro, quer ver a miúda. Hesitei,
o Tejo rugindo lá fora como um aviso. Sofia, ao meu lado, abanou a cabeça. Não, pai. Ela quer mais veneno. Mas o drama humano é assim, entre o ódio e o perdão, há fios invisíveis que puxam de volta. E eu, tolo eterno, concordei em ouvir. O encontro aconteceu numa cafetaria poeirenta de Tomar, cidade de templários e segredos conventuais, longe dos olhares de Lisboa. Inês chegara primeiro, escoltada por um guarda prisional discreto, vestida num conjunto cinzento que a fazia parecer uma sombra do que fora, sem maquilhagem, cabelos presos num rabo de cavalo severo, olhos fundos como poços secos. Seus filhos não estavam, a avó os protegia em Sintra, contando-lhes mentiras suaves sobre a mamã numa viagem longa. Eu sentei-me defronte dela, com Sofia ao lado, rígida como uma estátua de pedra-sabão. Obrigada por vires, murmurou ela, voz rouca de noites sem sono. O cheiro de café queimado pairava, misturando-se ao seu perfume residual de laranjeira, um lembrete cruel. Quero confessar. O diário. Era verdade. O meu marido batia-me, João. Anos de socos escondidos, ossos partidos que eu disfarçava com mangas longas. O carro. Eu soube dos freios, mas não os toquei. Ele sabotou sozinho, num ato de cobardia. Mas eu não o parei. Deixei acontecer, porque via nisso a saída. As palavras caíram como pedras num lago estagnado, criando ondas que me afogavam. Culpa, não maldade pura. Sofia apertou minha mão debaixo da mesa, unhas cravando um aviso. E eu, perguntei, voz baixa. No diário, falavas de me usar. Dos teus filhos como herdeiros, e Sofia como lixo. Inês baixou os olhos, lágrimas escorrendo devagar. Medo. Tu eras tão bom, com ela. Eu via em Sofia tudo o que eu não fora, pura, sem manchas. Os meus filhos carregam o peso do pai, raiva, ciúme. Eu queria protegê-los, apagando o passado. Mas apaguei-te a ti no processo. Sofia bufou, cruzando os braços. Proteger? Proibiste-me do casamento. Disseste que eu era possessiva, como se amar o meu pai fosse crime. Inês estendeu a mão, mas Sofia recuou. Perdão, pequena. Fui uma monstro. O ciúme comeu-me viva, ciúme da tua inocência, do amor que dás sem pedir. O guarda tossiu, sinal de tempo esgotado, mas eu pedi mais minutos. E agora? Confessas para quê? Para limpar a consciência. Ela abanou a cabeça. Para a verdade sair. O juiz reabriu o caso, vão-me julgar por omissão. Mas quero que saibas, amei-te, João. De verdade, no meio da loucura. Levantou-se, algemas tilintando como sinos fúnebres, e partiu, deixando um vazio maior que antes. Sofia e eu ficámos em silêncio no comboio de volta, o ribatejo passando em tons de ocre e verde. Não acredites nela, pai, disse Sofia finalmente. É mais armadilha. Ela quer voltar, aos bocadinhos. Os meses seguintes foram um purgatório lento. O julgamento de Inês dominou as manchetes, viúva confessa, acidente ou assassínio. Testemunhas desfilaram, vizinhos de Coimbra que viram as nódoas negras, mecânicos que notaram os freios fracos mas ignorados. Ela pegou 10 anos, com condicional após 5, por cumplicidade. Seus filhos foram para a avó permanentemente, e eu recebi cartas deles, rabiscos infantis de saudades, tio João, que doíam como sal em feridas cicatrizadas. Mas a vingança, ela não parava no tribunal. Sofia, com sua mente afiada como navalha de barbear, sugeriu o próximo passo, expor as manipulações financeiras. Contactei o meu amigo advogado, e descobrimos transferências fraudulentas, joias minhas vendidas em segredo, contas desviadas para uma offshore nas Madeira. Processos civis choveram, Inês perdeu a casa de Sintra, os estoques de design, tudo hipotecado para pagar indenizações. Ela plantou sementes podres, disse Sofia, enquanto víamos a sentença na TV, agora colhe espinhos. Eu sentia o peso daquilo. Não era só justiça, era catarse, mas tingida de melancolia. Comecei a namorar de novo, uma ceramista de Óbidos, com mãos suaves e risos genuínos, mas comparava sempre, encontrando falhas onde Inês brilhara. Sofia notava, não forces, pai. O amor vem quando menos se espera, como maré alta em Nazaré.
Ela crescia, agora com 6 anos, uma mini-mulher com opiniões fortes, lendo livros de psicologia que eu trazia da Feira do Livro de Lisboa. O ódio dela era medo, pai. Medo de não ser suficiente. Uma noite, um telefonema inesperado, o irmão de Inês, pedindo ajuda para os sobrinhos. Eles perguntam por ti. Vem a Lisboa no fim de semana. Hesitei, mas Sofia assentiu. Vamos. Mostrar que somos melhores. O encontro no Jardim da Estrela foi tenso. Tomás, agora 6, correu para mim com um abraço desajeitado. Margarida, 4, ofereceu uma flor murcha. Brincámos no relevado, enquanto Sofia os guiava em jogos de esconde-esconde entre estátuas. Pela primeira vez, vi Inês neles, não o veneno, mas a vulnerabilidade, olhos verdes piscando curiosos. Mas o passado não perdoa fácil. Naquela noite, recebi uma visita surpresa. Ana, a ex-mulher, de volta do Porto, sóbria e arrependida. Ouvi a história toda. Quero ver Sofia. O triângulo reabriu feridas, ciúmes antigos, acusações de abandono. Sofia, ouvindo da escada, desceu e disse: Mãe, foste embora. Agora sou eu quem cuida do pai. Ana chorou, e eu mediava, sentindo-me como um azulejo central num painel sobrecarregado. A vingança evoluía para algo maior, não só contra Inês, mas contra os fantasmas que todos carregávamos. E no centro, Sofia, o coração pulsante, guiando-me através do labirinto. O verão de 2026 trouxe ondas de calor que faziam o asfalto de Lisboa ondular como miragens no deserto do Alentejo, e com ele, uma nova camada de tormento. Ana instalou-se na cidade, alugada a um apartamento modesto em Barro Alto, jurando mudança, terapia, emprego estável como guia turística no Castelo de São Jorge. Deixei-a ir porque era fraca, João, confessou numa noite de vinho tinto no meu terraço, o Tejo brilhando abaixo como um espelho partido. Mas agora, quero compensar. Sofia era cautelosa, ela cheira a promessas velhas, pai. Como o mar antes da tempestade. Inês, da prisão em Tires, enviava cartas semanais, não súplicas, mas reflexões cruas, como fragmentos de um diário exposto. Aprendi aqui que o ciúme é uma prisão pior que esta. Pensa nos meus filhos, eles precisam de um pai como tu. Cada envelope era uma tentação, um puxão para o abismo. Respondi uma vez, seco, eles têm o tio. Eu tenho a minha família. Mas guardava-as numa caixa debaixo da cama, lendo à meia-noite quando o sono fugia, questionando se a vingança me libertara ou acorrentara mais. Sofia, sempre o bússola, propôs um plano radical: vamos ajudá-los, mas às escondidas. Envia dinheiro anónimo para a avó. Mostra que vencemos sem ódio. Fizemos assim, transferências para contas em Coimbra, disfarçadas de doações de um benfeitor. Vi fotos online, Tomás numa escola nova, Margarida com um vestido de festas. Culpa misturava-se ao alívio, era vingança invertida, transformando dor em redenção. Mas Ana complicava, visitas supervisionadas a Sofia viraram discussões, ela acusando-me de monopolizar a filha após o escândalo com Inês. Tu e as tuas noivas tóxicas. Ela cresceu sem mim por tua causa. As brigas ecoavam pelas ruas estreitas de Alfama, vizinhos espiando atrás de cortinas de renda. Uma noite, culminou em gritos. Ana atirou um copo contra a parede, estilhaços como azulejos partidos aos meus pés. Sofia, escondida no quarto, emergiu com olhos flamejantes. Para. Vocês dois são iguais, destroem tudo o que tocam. Correu para o quarto, trancando a porta, e eu ouvi soluços abafados. Naquele momento, vi o dano colateral, a minha vingança contra Inês salpicar a todos, como tinta derramada num painel perfeito. Procurei terapia, um psicólogo encheado, com gabinete cheirando a livros velhos e chá de ervas. O trauma gera ciclos, João, disse ele, barba grisalha tremendo com sabedoria. Quebraste o de Inês, mas o teu ainda pulsa. Sessões viraram confissões, o divórcio de Ana como traição inicial, a morte da minha mãe jovem demais, deixando-me com medo de abandono. Sofia juntou-se a algumas, desenhando enquanto falávamos, mandalas de azul e ouro, símbolos de cura. Quero ser psicóloga quando crescer, anunciou ela. Para consertar pais partidos como ti. O outono trouxe reviravoltas. Inês apelou da sentença, alegando novas provas, cartas do marido confessando suicídio planeado.
O Tribunal de Leiria hesitou, e ela ganhou condicional antecipada, 3 anos em vez de 10. Saiu em novembro, magra e quebrada, para uma casa pequena em Aveiro. O irmão ligou, ela mudou, João. Vem vê-la. Pelos miúdos. Recusei, mas Sofia insistiu, vamos. Fecha o ciclo. Senão, ela assombra-nos para sempre. O reencontro foi num parque à beira do canal de Aveiro, moliceiros coloridos balançando como relíquias vivas. Inês esperava num banco, com os filhos, Tomás, agora um rapaz de 7 com olhos curiosos, Margarida, 5, tímida mas sorridente. Obrigada por as doações, murmurou ela, sem preâmbulos. Sabia que eras tu. Abracei as crianças, sentindo o calor delas curar fraturas antigas, enquanto Sofia brincava, ensinando Margarida a tecer pulseiras de palha. Inês e eu falámos baixo. Perdoo-te, disse eu, surpreendendo-me. Mas não esqueço. Sofia ensinou-me isso. Ela chorou, alívio misturado a dor. Eu destruí tudo por medo de perder. Agora, perco devagar. Partimos naquela tarde, com promessas de visitas esporádicas, não família, mas ponte frágil sobre o abismo. Ana, sabendo, explodiu, estás louco. Ela quase te matou a alma. Mas Sofia mediou, mãe, o perdão não é fraqueza. É força. Aprende. O inverno caiu como um manto pesado, trazendo nevão raro em Serra da Estrela. Fugi para lá com Sofia, cabana alugada entre pinheiros carregados de branco. Ali, à lareira crepitante, contei-lhe histórias verdadeiras, não fadas, mas as minhas falhas, o amor que queimara como brasa. Ela ouviu, cabeça no meu colo, pai, a vingança foi boa, mas o amor é melhor. Agora, vivo. E assim, aos poucos, renasci, mãos restaurando não só azulejos, mas o mosaico da nossa vida. A primavera de 2027 desabrochou em Lisboa como uma explosão de azulejos vivos, jacarandás roxos forrando as avenidas, o ar perfumado de fava tonka e maresia fresca. Sofia completava 8 anos, e planeámos uma festa no Monsanto, piquenique com empadas de bacalhau, bola ao ar livre, amigos da escola rindo sob o sol filtrado pelas eucaliptos. Ana veio, contida, trazendo um bolo caseiro que não era perfeito mas era esforço genuíno. Inês enviou um pacote, um colar de joias simples, com pingente de uma chave antiga. Para abrir novas portas, escreveu na carta. Sofia usou, reluzindo como uma herdeira de segredos. Eu encontrara equilíbrio no caos. A ceramista de Óbidos, chamava-se Marta, com sardas como constelações e mãos que moldavam argila em formas orgânicas, tornou-se presença constante. Não urgência, mas fluxo lento, como o Guadiana subterrâneo que emerge quando menos se espera. Não forces o encaixe, aconselhava ela, enquanto pintávamos pratos juntos no seu estúdio em Caldas da Rainha. Sofia aprovava, ela cheira a terra molhada, pai. Real, não perfume falso. Os ecos do passado persistiam, mas afinados como um fado maduro. Visitas aos filhos de Inês viraram rotina mensal, passeios no oceanário de Lisboa, onde Tomás fascinava-se com tubarões e Margarida alimentava raias. Inês juntava-se às vezes, espectadora silenciosa, reconstruindo uma vida como designer freelance, vendendo peças minimalistas inspiradas em cicatrizes lapidadas. Uma tarde, no Café do Zul, confessou, a prisão salvou-me. Lá, sem máscaras, vi o monstro que era. Obrigada por me mostrares. Não era perdão total, cicatrizes coçam em dias úmidos, mas aceitação. Sofia, observadora eterna, comentava, ela é como um azulejo rachado que tu consertaste, pai. Bonito nas imperfeições. Ana, por seu lado, progredia, sessões conjuntas de família, onde desenterrávamos o divórcio como arqueólogos em Troia. Eu fugi porque tinha medo de falhar como mãe, admitiu ela numa voz trêmula. Mas falhei mais fugindo. Sofia mediava, sábia além dos anos, falhas são lições. Agora, ensina-me a cozinhar o teu cozido à portuguesa. O ápice veio num verão escaldante, quando Inês pediu uma reunião final, não para reatar, mas para fechar o livro. Encontrámo-nos na praia da Ursa, sinuosa e selvagem perto de Sintra, ondas rugindo como leões famintos. Os 4 adultos, eu, Marta, Ana, Inês, sentámo-nos na areia, crianças brincando na rebentação. Eu casei-me ontem,
anunciou Inês, mostrando um anel discreto. Um homem simples, professor de história em Leiria. Nada de dramas. Sorri, aliviado, mereces paz. Falámos horas, o sol mergulhando no Atlântico em tons de âmbar e púrpura. Confissões fluíram, medos partilhados, amores perdidos, a fragilidade do coração humano. Sofia correu para nós ao pôr do sol, mãos cheias de conchas, olhem. Tesouros do mar. Cada um com uma história. Distribuiu-as, uma para cada, símbolo de que o passado, como marés, recua mas deixa pegadas. De volta a Lisboa, o ateliê floresceu, um contrato grande para restaurar o painel da Estação do Rossio, azulejos contando histórias de reis e rainhas traídas. Trabalhei neles com renovada paixão, vendo padrões de redenção nas figuras estilizadas. Marta e eu noivámos num outono chuvoso, anel de argila crua que ela moldara, nada de ouro falso, brincou. Sofia foi a madrinha, escolhendo flores de jasmim, para lembrar, mas não magoar. O fim, se é que há fins em dramas da alma, veio numa noite de Natal em Alfama, luzes piscando nas varandas como estrelas caídas. Reunimos-nos todos, Ana, Inês com o novo marido e filhos, Marta, Sofia no centro como rainha. Cantámos fados antigos, vozes entrelaçando-se em harmonia rouca, estranha forma de vida. E ao brindar com vinho de colares, Sofia ergueu o copo, pela família que escolhemos. Não sangue, mas laços tecidos na dor. Olhei em redor, rostos marcados por batalhas, mas iluminados por luz própria, e soube, a vingança fora o fogo que purificara, mas o amor, tenaz como oliveiras no Alentejo, era o que perdurava. Sofia piscou para mim, cúmplice, vês, pai. Consertámos tudo. E no meu peito, o coração, outrora rachado, batia inteiro, e quando o pulsar eterno de Portugal, resiliência, melancolia, e uma esperança teimosa que nenhum vendaval apaga.